Olá, bem-vindo ao NBR Entrevista. Alimentação adequada e saudável, direito de todos, é o lema da 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que acontece no final deste ano. A mobilização para preparar os encontros regionais já começou. Sobre esse assunto, eu converso com Onaur Ruano, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e secretário executivo da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Obrigada pela sua presença. Bom, o lema do encontro já faz uma referência à inclusão na Constituição da alimentação como direito social, que é uma conquista recente. O que muda, o que isso muda, né, nas discussões da conferência? Qual é o objetivo da conferência este ano? Exatamente. Essa conquista do povo brasileiro de ter agora assegurado de forma textual no artigo 6º da Constituição a alimentação como direito, inspirou muito que nós tivéssemos, obviamente, como o nosso lema principal da conferência agora no final do ano, de 7 a 10 de novembro em Salvador, na Bahia, os debates centrados na efetivação do direito. Na verdade, o direito à alimentação já tinha sido consignado na nossa legislação em 2006, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, e o status, a estatura de constitucional fez com que agora nós devamos discutir efetivamente como que a exigibilidade desse direito deve ser exercida e como é que nós podemos agora traduzir isso numa efetividade em que a responsabilidade do Estado para atender esse direito do cidadão e da cidadã brasileira possa estar acontecendo de fato para as pessoas que precisam ter o seu direito reconhecido, todos eles. Pois é, um dos eixos temáticos dessa conferência fala dos avanços, ameaças e perspectivas para essa efetivação. E quais são, de fato, né, o que existe de ameaça e de perspectiva de efetivação? O que a conferência deve discutir sobre isso? Esse eixo ele se articula com mais dois eixos, né? Um dos eixos que é o Sistema Nacional e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A efetivação do direito vai se dar quando nós tivermos a política e o plano que são exercidos dentro do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, sendo praticados em todos os níveis do nosso país. Ou seja, hoje nós temos uma estrutura nacional sendo construída para se ter efetivamente o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e esse instrumental de gestão da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que vai permitir com que você tenha os espaços de avaliar continuadamente a execução do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e fazer com que nas conferências, de forma ascendente, desde as conferências municipais, territoriais, estaduais e a nacional, esse debate possa estar gerando a avaliação para o aperfeiçoamento desse plano e, obviamente, fazendo as correções que forem necessárias. Esse é o grande objetivo da nossa Conferência Nacional. O senhor falou, né, do plano, da política, do Sistema de Segurança Alimentar em construção, né? Em que pé está essa implementação? O que tem em funcionamento? Nós temos, como marcos referenciais, eu acho que essa história ela vem, na verdade, desde Josué de Castro, se a gente quisesse retomar lá nos tempos getulistas e na década de 40, a geografia da fome para cá. Mas nos marcos institucionais, de fato, nós temos a Lei de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Depois nós tivemos a regulamentação de artigos dessa lei, dando com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional como instrumentos de organizar o sistema nacional. Então, o que nós temos hoje no plano federal, já estamos indo para a 4ª Conferência Nacional, porque o sistema, ele se constitui de uma articulação do plano federal com o plano dos estados, o plano estadual e com o plano municipal. Portanto, se nós não temos ainda nos estados, em todos os estados, a legislação e a constituição dos sistemas estaduais, e essa é a nossa realidade hoje, os conselhos existem em todos os estados. Todos os estados já existem conselhos estaduais de segurança alimentar e nutricional.
todos os estados têm feito as suas conferências estaduais, mas o espaço de articulação governamental intersetorial, que é, no caso federal, a nossa Câmara, que congrega 19 ministérios, nós ainda não os temos em estados. Nós temos 3 estados hoje da federação que já instituíram as suas câmaras intersetoriais no plano estadual, mas ainda temos que continuar essa construção em todos os estados. Ou seja, o sistema está sendo consolidado e construído, é por isso que nós dizemos que está em construção, porque a meta nossa nesse ano de 2011 é fazer com que todos os estados possam estar, pelo menos com a sua legislação estadual, instituindo os sistemas estaduais de segurança alimentar e nutricional. E nos municípios, qual é o quadro? Exatamente. Nos municípios hoje nós temos, dentro dos 5.645 municípios, 750 municípios que já têm estruturas de conselhos municipais funcionando. É muito pouco, mas também há de se compreender que nós estamos num momento ainda muito recente desse debate de forma organizada no país. Nós temos o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, por exemplo, ele foi criado em 1993, ainda no período do Itamar Franco. Em 94 já foi feita a primeira Conferência Nacional, mas infelizmente nós tivemos um período até 2003, que o Conselho não funcionou, porque a opção de se criar, então, a comunidade solidária não deu continuidade ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional na gestão do Fernando Henrique Cardoso. Em 2003, o presidente Lula, então, reativa o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Traz para perto da presidência. Ele hoje tem a estatura de presidência da República, o Conselho Nacional. Aí, em 2004, já se tem a segunda conferência, que delibera pela necessidade de uma lei, de um sistema, que isso ocorre em 2006. Em 2007, nós já temos a terceira conferência, e a opção que o Brasil fez a partir da Constituição de 88 é de fazer tanto a construção das políticas públicas, quanto a sua avaliação, o seu aperfeiçoamento e a gestão da política, e o controle social da política sendo feito num processo participativo. E as conferências, tanto as conferências municipais, regionais, territoriais, as estaduais e culmina com a nacional, a cada 4 anos nós temos uma conferência nacional, conferência essa que congrega 2.000 pessoas participando, entre delegados que estão ali debatendo essa questão, que faz com que, de fato, nós tenhamos a construção da política de forma participativa. E uma das questões da conferência é aumentar esse controle social, que aí vem através dos conselhos? Exatamente. O conselho é a instância no sistema, quando eu falo conselho, eu estou falando nacional, estaduais e municipais, que tem uma participação majoritária da sociedade civil. No nosso sistema, o Conselho Nacional e os conselhos estaduais e conselhos municipais, eles têm uma composição de 2/3 da sociedade civil e 1/3 de representantes governamentais. É a forma do cidadão ver o que Portanto, está sendo feito, acompanhar. Isso, é majoritariamente da sociedade civil e exerce o papel de controle social, não apenas no aspecto de fazer fiscalização, mas sim discutir a política, propor a política, avaliar a execução do plano, fazer as suas intervenções e propor as correções. Portanto, esse é o modelo que a gente utiliza. E as conferências, elas têm cumprido, de fato, esse papel, assim, de auxiliar mesmo, de colaborar na elaboração das políticas públicas? As conferências têm sido fundamentais. Foi a escolha que o governo brasileiro fez, que o Estado brasileiro está fazendo. Tanto é que a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, ela foi construída a partir do debate ascendente nas conferências e nesse debate da sociedade civil com o governo. Não é sociedade civil e governo disputando espaços, mas trabalhando de forma colaborativa. A Lei Orgânica de Segurança Alimentar é uma construção feita dentro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional com todas as suas instâncias. O presidente Lula, quando recebeu a minuta que foi aprovada nesse processo, encaminhou
isso para ser, enquanto projeto de lei, sem fazer alterações, a não ser alterações de forma jurídica, etc., mas de conteúdo não se alterou nada. E nós temos os decretos que constituíram também, e o nosso último agora, que cria política, que foi agora de 25 de agosto de 2010, o decreto 7272. Ele institui a política e define o que deve ser o primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Todo esse processo é um processo que é construído no debate rico e participativo que nós temos nas conferências. Agora, quem pode participar dessas conferências municipais, regionais? Como é que vai ser esse processo, esse calendário? Nós temos um processo organizado já em curso, né? A estrutura, já desde o ano passado, foi constituído um grupo executivo com participantes do Conselho Nacional, de conselhos estaduais e do governo, fazendo com que nós tivéssemos a proposta de organização do evento aprovado nesse grupo executivo, isso já no ano passado. Se estabeleceu um calendário, e esse calendário é importante ter a oportunidade aqui de falar, porque certamente nós estamos sendo assistidos por muitos conselheiros e pessoas envolvidas nos estados e nos municípios, fazendo com que, para a gente chegar no 7 a 10, no dia 7 de novembro, para iniciar a Conferência Nacional, num processo de discussão rica e crescente, ascendente, acumulando esse debate, nós temos agora, até dia 30 de julho, o prazo para que as conferências municipais se realizem. Depois, nós temos até 15 de agosto para que os encontros temáticos nacionais se realizem. O que são os encontros temáticos nacionais? São o aprofundamento de questões que são muito caras e ricas e importantes para a soberania e segurança alimentar e nutricional. Então, se pode debater num encontro temático, por exemplo, o papel da agricultura familiar na segurança alimentar e nutricional, que é o papel, eu estou dando um exemplo da maior obviedade, mas temas caros à segurança alimentar e nutricional que são debatidos nesses encontros temáticos. Esse processo depois tem a etapa estadual. A etapa estadual, que aí essas conferências estaduais devem ocorrer agora até dia 15 de setembro, para finalmente nós chegarmos, após passar por todas essas etapas, acumulando informações, debate nessa construção, chegar enriquecidos para o nosso encontro nacional, a nossa conferência nacional. Os delegados na Conferência Nacional são todos escolhidos nessas conferências de base. Nesse processo, exceto nas temáticas, que as temáticas não tiram delegados, mas os delegados que participam das conferências estaduais são delegados que foram escolhidos e eleitos nas conferências municipais ou regionais, territoriais, ou seja, subestaduais. Os delegados que participam no nacional são delegados que foram, então, eleitos nas conferências estaduais. Esse é o calendário. É importante, se me permite, Lúcia, dizer mais uma informação que os conselheiros estaduais já sabem, mas têm que estar atentos, que as conferências estaduais, elas são convocadas pelo governo do estado. O governador deve, num ato específico, um decreto estadual, por exemplo, fazer a convocação da conferência estadual. A nossa conferência nacional... Todos os estados têm participado. Todos os estados têm participação. A nossa conferência nacional, por exemplo, ela foi convocada num decreto do presidente Lula, do decreto do dia 1º de dezembro de 2010, um decreto do presidente convocando a Conferência Nacional. Então, nós temos prazo agora até o dia 29 de abril para que os estados, os governadores dos estados possam fazer, então, as convocações das conferências estaduais. E os conselheiros ficarem atentos e cobrarem essa convocação. Auxiliarem nesse processo. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu conversei com Onaú Ruano, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, sobre a 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Se você quiser mais informações, acesse www.mds.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com/tvnbr. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.